nesse vídeo, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre a edificação do corpo do Mashiach, sobre a edificação da igreja do Eterno. E nesse vídeo eu quero falar também sobre o individualismo. Eu vou estar mostrando que o individualismo, ele não coopera em nada para a edificação do corpo do Mashiach. Pelo contrário, ele atrapalha e muito, meus irmãos. Então eu quero estar lendo Provérbios capítulo 18. Aqui diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Está dizendo que aquela pessoa que se isola, a pessoa individualista, ela busca satisfazer o seu próprio desejo. Ela não está preocupada com a comunhão do corpo do Mashiach. Ela está preocupada em satisfazer os seus próprios desejos. Ela não está preocupada com o que está acontecendo com a igreja do Mashiach. Ela não está preocupada com o que está acontecendo com os outros membros do corpo, porque ela é uma pessoa individualista. Ela busca somente o individualismo. Então essa pessoa, meu irmão, ela não tem lugar no corpo do Mashiach. Ela não coopera na edificação da igreja do Eterno. Pelo contrário, ela atrapalha a edificação da igreja do Eterno. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos o seguinte: o Eterno, ele quer uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que esteja em cooperação em todos os assuntos. Os membros devem se preocupar uns com os outros. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 em diante. Se não for 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 em diante. Então, meus irmãos, o Eterno, ele quer pessoas que não sejam individualistas. Ele quer crentes que buscam a unidade do corpo do Mashiach. Por quê, Romeus? Porque o Eterno, ele quer uma casa para poder habitar nessa casa. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18. E essa casa só pode ser edificada se todos os crentes trabalharem em cooperação. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, diz que se tem uma obra que o Eterno agrada, é a obra daqueles que trabalham em cooperação. Isso está registrado em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Por isso que no livro de Salmos diz assim: quão bom é que os irmãos vivam em união. Então, os crentes têm que entender que eles formam um só corpo. O Eterno, ele tinha um filho que era o seu unigênito. Mas o Eterno não queria que Yahshua fosse apenas o seu unigênito. Por isso o Eterno transformou ele no seu primogênito. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 8. Fala que Yahshua agora é o filho primogênito do Eterno. Por quê? Porque nós agora somos seus irmãos. Por que isso, amigos? Porque o Eterno não quer somente um filho, ele quer vários filhos. E hoje esses filhos formam o corpo do Mashiach. Então o Mashiach, ele quer o seu corpo edificado, coordenado, trabalhado. A igreja do Eterno, ela precisa ser edificada. Se você for uma pessoa individualista, você é apenas um tijolinho fora da casa do Eterno. Você não está lá na construção do Eterno. Você é um tijolinho que está fora da casa do Eterno. E o Eterno está edificando a sua casa. Está registrado no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz que nós somos a casa do Eterno. Nós estamos sendo edificados na casa do Eterno. Então, se você é uma pessoa individualista, você é um tijolinho que está fora da construção do Eterno. Você precisa estar em comunhão com os outros crentes para que você possa fazer parte desse edifício que está sendo erguido para a habitação do Eterno em espírito. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 em diante. Então, meus irmãos, o Eterno, ele não procura pessoas individualistas. É por isso que Yahshua odeia as obras dos nicolaítas. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2. Lá diz que o Mashiach, ele odeia a obra dos nicolaítas. Por quê? Porque a obra dos nicolaítas, ela separa o clero dos leigos. Lá em cima do púlpito, nas denominações, fica o clero. Lá embaixo dos bancos, fica os leigos. Então a obra dos nicolaítas, ela divide o corpo do Mashiach em dois grupos: o clero e os leigos. E o Mashiach não está nisso. O Mashiach usava roupas simples. Ele se vestia como os próprios apóstolos. Ele se vestia como as próprias pessoas. Então ele se misturava no meio das pessoas. Já os fariseus não, eles usavam roupas distintivas. Por quê? Porque eles queriam ser diferenciados dos demais irmãos. Assim são os líderes das denominações. Essa hierarquia que está aí hoje, elas são os nicolaítas.
ela se separa dos leigos. A palavra nicolaítas vem de duas palavras, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Então o Eterno, ele não está nessa obra individualista. O Mashiach, quando eles pediram para ele, ensina nós a orar o Eterno, ele falou assim, quando vocês for orar, vocês oram assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Ele está mostrando, vocês têm que colocar todos os outros irmãos nas suas orações, porque vocês formam um só corpo. Então vocês têm que pensar um no outro, vocês têm que orar uns pelos outros. Então quando vocês for orar, vocês não oram assim, ó meu Pai que está no céu. Não, vocês oram assim, Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como dai-nos, dai a nós, dai a nós, dai a nós. Ó, plural, plural. Ele está sempre mostrando que nós somos um corpo e que esse corpo tem que andar em comunhão. Esse corpo tem que ser unido. Por isso que no livro de Atos capítulo 2 fala que a igreja primitiva vivia em união. Tudo que era do um, tudo que era de um era do outro. Por isso que ela diz que eles vendiam as coisas e partiam entre si. Porque eles tinham comunhão, eles amavam uns aos outros. Eles estavam sempre juntos, realizando a obra em unidade. Igual está no livro de Efésios capítulo 4, diz que o corpo, ele é edificado, coordenado por meio das juntas. As juntas ali são aqueles que têm o dom de presbítero, de ensinar. Eles unem os membros do corpo. Não é igual nas denominações que divide, não. Se a pessoa vê o corpo do Mashiach, ele vai entender que ele não pode fazer uma obra individual. Nas denominações eles dizem assim, é Deus por todos e cada um para si. Eles dizem dessa forma, cada um para si e Deus por todos. Não é dessa forma, meu irmão. O Criador, ele é por todos, mas nós temos que ser também uns pelos outros, uns orando pelos outros. Não é uns pelando os outros, não. É um orando pelos outros. Tá entendendo, meus irmãos? Não é um passando a perna no outro, não. É um tendo comunhão com o outro e ajudando o outro, entendendo que somos membros do mesmo corpo. Um dedão desse aqui, ele não pode fazer a obra fora do corpo. Se eu cortar ele aqui, ele não pode fazer esse movimento, ele não tem utilidade nenhuma, porque ele está fora do corpo do Mashiach. Então nós precisamos aprender a viver em unidade. Nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos entender que eu preciso do meu irmão. E que se eu não estiver nessa obra de edificação, não vai adiantar nada. Tem crente que está pensando assim, eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou buscar o Eterno sozinho, eu não vou depender de irmão nenhum. Eu vou buscar o Eterno, é só eu e o Eterno. O Eterno não está nisso, meu irmão. O Eterno não está nisso, Ele quer que você aprenda a viver em comunhão aqui agora, para que você possa entrar no reino milenar, onde vai ser um reino de comunhão. Aqueles que aprenderem a viver em unidade aqui agora é que vai entrar para reinar com Mashiach durante 1000 anos nessa terra. Aquele que não aprender a submissão, a respeitar a opinião do outro irmão, ele não serve para entrar no reino milenar. O que mais divide o corpo do Mashiach são as opiniões. Tem pessoas que têm muitas opiniões e se agarram em opiniões, agarram em doutrinas. O que importa é se nós estamos crescendo em unidade, estamos crescendo junto ou não. O que importa é se eu estou em comunhão com meus irmãos ou se eu não estou em comunhão com eles. Então eu tenho que aprender a respeitar a opinião dos outros irmãos. Inclusive eu tenho que tomar opinião com os irmãos se o que eu vou fazer é certo ou se é errado. Tem pessoas que elas se agarram à sua opinião, falam, eu penso dessa forma e vou fazer dessa forma. Ele não quer trabalhar em cooperação junto com o corpo. Tem assunto que os irmãos falam comigo que eu não concordo com eles, mas eu fico calado na hora. Sabe por que eu fico calado na hora? Para não gerar contenda, para que o corpo possa ser edificado. Veja bem, meus irmãos, por que eu lancei esses vídeos aí no YouTube aí, ó? Antes de 2017, bem antes, desde 2012 eu estou lançando vídeos no YouTube. Por que eu estou lançando vídeos no YouTube se o meu canal nem monetizado não era? Era para ganhar dinheiro? Não era para ganhar dinheiro, porque meu canal nunca foi monetizado. Então eu não recebia nada de ninguém. E para que eu lançava então esses vídeos lá? Para receber glória? Eu não estou querendo receber glória. Porque se eu quisesse receber glória, eu aparecia nos meus vídeos como antigamente lá, que eu aparecia com cabelo grande, as pessoas me chamavam de drogado, me chamavam disso, me chamavam daquilo outro. E eu não me importava, por quê? Porque eu estava fazendo a obra não para receber glória e nem para receber dinheiro de ninguém. Eu estava fazendo a obra do Eterno para que o corpo do Mashiach seja edificado. Para que eu possa cooperar nessa edificação. Senão nem lançar esses vídeos lá eu não ia lançar. Lançar vídeo para poder receber palavras de confronto, palavras
palavras que magoam a pessoa. Eu ia lançar vídeo lá pensando em ficar recebendo crítica das pessoas. Não, eu fiz isso porque eu quero ver a edificação do corpo do Mashiach. Então esses vídeos que eu faço aqui, o alvo, o foco principal é esse, é para que haja edificação. Então, meus irmãos, não faça nada por individualismo. Não faça nada por individualismo, porque o Eterno não está nisso. Aprenda a trabalhar em comunhão uns com os outros. Respeite a opinião do seu irmão, mesmo que ele vá de confronto. Não estou falando aqui para você respeitar heresias de perdição, não. Estou falando que tem coisas que não vale a pena debater. Tem irmãos que querem guardar o sábado, respeite a opinião dele, porque se ele está fazendo, ele está fazendo para o Eterno. Mas ele também tem que respeitar a sua opinião se você não quer guardar, porque o apóstolo Paulo falou que nós não podemos debater, nós não podemos destruir a obra do Eterno, a edificação do Eterno por questões tolas. Tem irmão que quer comer carne de porco, respeite a opinião dele. Tem outro que acha que não quer, que não pode comer, então não respeite a opinião dele. Tem irmãs que acham que pode usar a saia tem que ser usada só até lá na canela, outra acha que pode usar até no joelho. Então respeite a opinião do irmão. Tá entendendo, irmãos? Tem questões que nós não podemos entrar em debates, porque isso só vai trazer prejuízo na edificação do corpo do Mashiach. E nós temos que fazer de tudo para que o corpo seja edificado e não para que o corpo seja dividido. Então aprenda a respeitar a opinião do seu irmão, não se apegue a questões. Tem pessoas que se apegam à sua própria opinião, ao seu próprio ego. Tem pessoas que acham que sabe mais do que o outro. Então ele não quer nem receber a opinião do outro, porque fala, não, eu conheço muito mais do que ele, eu não tenho que receber a opinião dele, ele está muito fora, ele está totalmente fora. Por quê? Porque nós precisamos aprender uns com os outros. E nós temos que aprender a viver em unidade, em comunhão. Recebendo opinião uns dos outros e vendo qual é a opinião melhor. Tomar opiniões uns com os outros, porque o corpo funciona dessa forma, meus irmãos. Se vocês olharem lá no livro de Atos lá no livro de Atos lá diz que quando os apóstolos se reuniam ali, diz que eles chamavam os presbíteros, eram os apóstolos, os presbíteros e a igreja para decidir alguma coisa. Porque aí sim, aí nós estamos trabalhando de acordo com a vontade do Eterno. Por isso no livro de Mateus ali fala que quando uma pessoa pecar, vai lá e adverte ele. Se ele não der ouvido, chame mais 2 testemunhas, mais 2 irmãos. Se ele não der ouvido, conte para a igreja. Se ele não quiser ouvir a igreja está apta para excluir aquela pessoa. Então o Eterno com isso está mostrando o quê? Ele está mostrando que a igreja tem que viver em união. Porque ela estando em união, tudo que ela ligar aqui será ligado lá no céu. E tudo que ela desligar na terra será desligado no céu. Então a oração da igreja, por isso que quando eu peço oração nos vídeos, aí eu falo para orar para mim, as pessoas falam, ele é fraco, está pedindo. Não, é porque nós somos membros uns dos outros, nós somos membros do mesmo corpo. Nós precisamos da oração de todos os outros irmãos. É por isso que no livro de Eclesiastes diz que um cordão de 2 drobas ou de 3 drobas ele é muito mais difícil de se arrebentar. Tá entendendo? A Bíblia diz que quando 2 estão andando juntos, se um cair, o outro levanta o outro. Por quê? Porque estão vivendo em unidade, em união. É um cuidando do outro. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros. Está entendendo, meus irmãos? A igreja primitiva diz que não havia necessitados. Por quê? Porque ela se unia para poder ajudar um ao outro. Hoje está difícil de ajudar? Tá, porque tem muitas pessoas usando de malandragem aí para poder tirar dinheiro das pessoas. Mas nós temos que ter cautela, nós temos que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Nós temos que analisar todas as coisas, quem é que pode ser ajudado, quem é que não pode ser ajudado. Nós temos que analisar, pôr na balança e ver quem é que pode ser ajudado, quem é que não pode ser ajudado. Mas nós temos que entender que nós somos um só corpo e que nós temos que viver em união. E que aqueles que são individualistas, que se apeguem a alguma coisa, tem pessoas que o Eterno dá algo para eles usar no corpo do Mashiach e usar como instrumento para a edificação do corpo, eles se prendem naquilo e acham que aquilo é dele, que aquilo tem que se funcionar da maneira que ele quer. Que aquilo é dele, ele não vê que aquilo lá foi o Eterno que colocou na mão dele para ser usado para a edificação do corpo do Mashiach. Então vamos usar todos os instrumentos que nós temos para divulgar o nome do Eterno, para levar o nome do Eterno até as pessoas. Por que eu escrevi aquele livro que eu lancei agora? Porque eu quero que aquele livro alcance quanto mais pessoas for preciso. Quanto mais pessoas aquele livro for levado e elas ficarem conhecendo o nome do Eterno e o nome do seu Filho através daquele livro, mais o Eterno vai ser glorificado. Está entendendo, meus irmãos? Então, vamos usar o YouTube, vamos usar folhetos, vamos usar a nossa mensagem, vamos usar as escrituras para nós propagarmos a mensagem do Eterno, a mensagem
do seu nome, a mensagem do nome do seu filho e essas mensagens que eu estou passando para vocês aqui. Vamos mostrar para as pessoas que nós não podemos ser pessoas individualistas, que nós somos irmãos e que nós temos que ter o amor ágape, porque existe aí vários amores aí, amor Delfos, amor filéu e o amor ágape. O amor ágape é o principal, é o amor do eterno, é amor de irmão para irmão. A igreja é um só corpo, nós somos um, irmãos. Vamos viver em unidade. Fica na graça e na paz do eterno, meus irmãos.